Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Num posto de luz, fraternidade e amor, o que se deve fazer? Velar sempre para as consistências benignas se multiplicarem cada vez mais a todos que contemplam o que devem contemplar. A preguiça, a avareza, o desânimo, isto são para as pessoas que não têm em mãos o que eu vos dou. Nunca se deve contemplar o mal e se basear nele, porque quanto mais a pessoa contempla o mal e nele se baseia, mais mal fica, mais se preocupa, mais se desanima, mais vive de tristezas e de descontentamento. Portanto, o vivente que tem a planta de salvação nas mãos, o que deve fazer? Contemplar, amar, para melhorar sempre. Quem procura a planta da salvação é porque quer se salvar. Quem contempla é porque quer ser contemplado, ser servido e o será além do que precisa. Portanto, o tempo que o vivente leva a contemplar o mal, a pensar nisso, naquilo ou naquilo outro, preocupado com isto ou com aquilo, com tudo que só amola, aborrece e desespera, deve contemplar o que há de mais útil, o que dá alegria, ânimo, engrandece o íntimo e fortalece em todos os pontos de vista. Deve contemplar a escrituração. Mas o mal de muitos é preocupar-se com o mal, quando tem a tranquilidade em mãos, que é a escrituração racional. Inúmeras vezes tenho repetido, leiam, quanto mais vezes puderem, melhor, para se livrarem de todas essas contraversões a que estão sujeitos, por dependerem dos seres materiais, da matéria, do mal. Então, para formarem o vocabulário, constituíram o ser material, que dividido em prenossílabas, fica matéria ou material, e por a vocação da vida do mal ser territorial ou terreal, são subjugados pelo mal, pelos seres adorados por vós, adornados e lapidados, invocados por esse ser do domínio do mal, dominados pelo mal e não dominando o mal. Então, são tragados pelo mal. Por isso, repito, leiam para ficarem curados de todas essas torpezas atordoantes. E vós, não. Volta e meia ficam atordoados, porque são maus, porque querem somente o mal. Sim, porque eu coloco bem em vossas mãos e digo, leiam. E por que não leem? Por que não obedecem? Porque não querem o bem, querem o mal. E por quererem o mal, é que se preocupam mais com ele do que com o bem. E por isso ficam atordoados por tudo, aborrecidos por tudo, desconfiados por tudo, zangados por coisa nenhuma. Enfim, uma série de descontentamentos, de desânimos, e o vivente a dizer que está mesmo empurrado, vivendo com a cabeça cheia, que já não aguenta mais. Tudo por quê? Porque somente ler. Dr. Carlos, só ler e reler? Ou tem mais umas outras funções? Ou precisa de mais alguma coisa para desenvolver o raciocínio na cultura racional? O racional superior, na sua obra Os Livros Universo em Desencanto, ele textualmente deixa claro que não falta nada. Está tudo pronto, está tudo em nós mesmos. A nova fase da natureza, a fase racional do terceiro milênio, é a energia racional comandando a natureza. Antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. Então, mudou a fase de animal racional para aparelho racional. Todos são aparelhos racionais, mas precisam se ligar à energia racional. Então, a resposta é que, para se ligar, a pessoa tem que ler, reler. É um treino de atenção, tecnicamente é uma meditação através do intelecto, e a pessoa tem que sentir a energia racional na linha, o sentido direto do que está lendo, prestando toda a sua atenção, por isso é um treino de atenção, e sentir o sentido psicológico das entrelinhas. E aí vai se esclarecer, ter para si o saber e poder esclarecer aos demais. Não é simplesmente a pessoa se imunizar, ela tem que ajudar o Salvador a salvar todos. Salvação, sempre esclarecendo que é a ligação, o retorno da humanidade ao seu mundo de origem.
Então tem que sentir a energia racional, aí a pessoa vai ficar sempre cada vez mais positiva, mais consciente, por isso que ele diz que vai contemplar o bem. Doutor Carlos, muita gente quer ser salva, mas não faz por onde se salvar, né? O Salvador quer salvar, mas a pessoa não faz por onde, não quer saber, ou então acha que vai ser salva sem precisar de nada, né? Mas precisa ler e reler, porque tem que desenvolver o raciocínio, né? Vai ser salva. Isso mesmo. O que nós estamos fazendo aqui? Um dever cívico e humano de divulgar esse conhecimento de salvação eterna que está nos livros Universo em Desencanto, que é a cultura racional, né? Então, ler, estudar a cultura racional, divulgar, colaborar com amor e carinho com a fase racional, isso tudo faz parte do desenvolvimento do raciocínio, né? São coisas que são ligadas à energia racional, tem a assistência dos nossos irmãos racionais, puros, limpos e perfeitos, que ficaram no nosso no primeiro mundo, né? No mundo de origem, no mundo racional, que deu consequência a esse segundo mundo de energias elétricas e magnéticas. Então, são ligações, diversas formas de estar ligado na mesma energia racional. É esse que faz o desenvolvimento, que faz o posto de luz, fraternidade e amor, né? E contemplação, só para concluir aqui, é uma coisa bem franciscana, que é do nosso patrono Francisco de Assis, né? Contemplativo. Obrigado, doutor Carlos. Porfírio, quer acrescentar mais alguma coisa também? A questão fundamental que a gente vê nesta mensagem do Racional Superior é com relação ao comportamento das pessoas, que ele nos recomenda a leitura para que, através desta leitura, a pessoa se imunize. Quer dizer, o objetivo da leitura do livro Universo em Desencanto é a imunização. E ele nos chama a atenção que nós estamos sujeitos a uma série de contravenções, né, contraversões na nossa vida da matéria, porque nós dependemos de ganhar a sobrevivência, nós dependemos de um bom relacionamento com os nossos amigos, com a nossa família, e nem todos pensam da mesma forma. O problema é que cada um pensa de uma forma diferente. Então começa a criar até conflitos, às vezes porque um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. E a recomendação que o Racional Superior nos dá é para que, se eu quero me imunizar e busco a salvação, que é esta mudança de energia que a gente contempla na leitura do livro, o comportamento é o que ele recomenda, e não aquele que outros vêm me sugerir que deveria ser assim. O fundamental desta mensagem do Racional Superior é que ele afirma e reafirma que, se eu quero aquilo que eu busco na leitura do livro, eu só vou conseguir na leitura do livro, e não na casa do vizinho. Porfírio, inclusive aqui, a leitura traz o equilíbrio e a imunização. Então, é o que você está dizendo. O livro, a leitura, traz o equilíbrio e a imunização. Então, não se deve ir atrás de o que um diz, o que o outro diz. Isso faz confusão na cabeça do leitor iniciante, por exemplo. E esse é um ponto muito importante que a gente precisa esclarecer e até advertir neste sentido, daqueles que querem realmente buscar algo de sério, que é o caso do posto de luz. Ele deva basear o seu parecer, mesmo que ele seja primário, ou ainda não tenha uma orientação muito grande, mas ele tem que basear sempre o seu parecer pessoal naquilo que ele adquiriu na leitura, e não naquilo que ele pretende adquirir do que os outros vão falar. Porque o que os outros vão falar já passou por um pensador. Eu estou pensando. Então, se eu for ditar um comportamento para as pessoas, faça isso, faça aquilo, que não esteja de acordo com o que a pessoa está lendo no livro, ela não deva seguir. Não faz nenhum sentido. As pessoas, mas é porque aquele ali, ele está com 70 anos que ele está lendo o livro, e ele me disse que eu tinha que fazer isto. A pessoa mal começou com 1 semana ou 2 de leitura, e já o sujeito que está lá há 70 anos, que não tem ninguém lendo há mais de 70 anos, né? Mas é só para a gente não acusar ninguém nesse sentido. E a pessoa que está mais antiga, que dizem, né, já sugere
e a pessoa vai dar crédito ao que aquela pessoa falou e não ao que ele entendeu na leitura do livro. Aí é onde se enquadra muito bem essa mensagem e que a gente pede que as pessoas que são estudantes, principalmente aqueles que são estudantes, que devam buscar esta lição quando alguma dúvida lhe aflorar com relação ao procedimento na divulgação mesmo da cultura racional e essas coisas todas. Então, cada um deva agir, se comportar de acordo com aquilo que ele entende na leitura do livro. Mesmo que ele não esteja entendendo o que o mais antigo já entendeu, ele deva seguir a sua intuição. Porfírio, por favor, aproveitando aí o gancho que o Oswaldo está me dando, então você quer dizer que se a pessoa lendo o livro, ele vai encontrar a resposta para aquelas dúvidas que ele está tendo. É isso? Ele vai ter as soluções só na persistência da leitura? Perfeitamente. Pode não conseguir naquela hora que está lendo, mas com o hábito, com a aquisição... Persistência na leitura, né? O posto de luz. Porque o posto de luz está no entendimento que você tem da leitura. Através do entendimento que você tem da leitura, aí você consegue avaliar, valorar, né? Valorizar, ajuizar aquilo que lhe chega do que os outros falam. Aí é que a coisa funciona, mas tem que funcionar de acordo com a sua intuição, do que você está no livro. Ou seja, não vai atrás de conversa fiada dos outros que já leram, porque eles leram, e se tivesse entendido, estariam em consonância com o que você também está lendo. Que se ainda não entendeu, vai ter que entender. E o outro que já leu também vai entender. Porfírio, o livro é o professor, não tem ninguém para ensinar cultura racional. Eu, mais do que ninguém, para dizer isto, e tenho autoridade, e a professora Nádia também, somos professores do conhecimento artificial. Mas da cultura racional, nós somos estudantes, talvez um pouquinho aplicados. E não queremos ditar regras de comportamento, isso é muito importante, porque o professor ele não é um condutor, ele é um educador. Confere, professora Nádia? Concordo plenamente com você. O professor ele é um condutor, né? Não é um educador. E, olha, com relação a esse assunto, um livro intitulado Universo em Desencanto, cujas mensagens têm o poder de ligar o homem ao seu mundo de origem, desenvolver o raciocínio e, consequentemente, proporcionar equilíbrio e bem-estar em todos os setores da vida, não há o que questionar, né? É uma obra muito importante, é um conhecimento importantíssimo, poderosíssimo. Quem tem uma obra dessa nas mãos é um privilegiado pela natureza, né? Porque tem a força mais poderosa do mundo nas mãos, não precisa procurar outra coisa. O livro responde tudo, todas as questões, todas as dúvidas relacionadas ao conhecimento, o livro responde. Então, é a pessoa pegar o livro, ler, conforme o Porfírio falou agora há pouco, se tiver alguma dúvida, né? Além do livro, conversar com os estudantes mais antigos, porque os mais experientes têm um entendimento maior pelo fato de ter se dedicado mais, mas o importante, a base de tudo, todas as informações estão no livro. É pegar o livro e ler, porque é uma obra maravilhosa, né, e tem tudo para informar ao estudante. O professora Nádia, mais incisivamente ainda, na questão do comportamento. Nós não temos o direito de ditar o comportamento de quem quer que seja, a não ser na recomendação máxima que está em consonância com o conhecimento racional, que é levar a pessoa a ler o livro. O nosso trabalho aqui, falando, né, Oswaldo? Nosso trabalho é de esclarecimento, estimulando as pessoas a lerem o livro, porque nós entendemos que, ao ler o livro, nós vamos nos equilibrar e passar para o mundo aquilo que nós temos de melhor na cultura racional, que é a paz e o equilíbrio. Portanto, qualquer que seja a recomendação contrária àquilo que a pessoa está tendo na leitura, quer dizer, o esclarecimento pessoal que ela está recebendo, por isso é que o entendimento é individual, qualquer contrariedade nesse sentido, a pessoa deva não seguir. O navegante de pulso firme é para orientar
o desaprumado. Agora, se o navegante, que a pessoa acha que está de pulso firme, já está desaprumado, aí ele vai ficar desaprumado também. Com certeza. É ler, mentalizar o mundo racional. Se estiver passando por qualquer problema, por qualquer adversidade, que isso é comum na vida de todos nós, ler e aguardar. A resposta virá. Ter paciência, porque o ser humano é apressado também, né? Ele quer respostas para tudo, às vezes na hora, principalmente quando está passando por um momento difícil. Mas o livro Racional Superior, nas suas mensagens, tem resposta para tudo. É só ler, aguardar, que a resposta vem. É isso aí. Quem tem o livro Universo de Desencanto tem um tesouro e deve preservá-lo, ler e reler, quanto mais vezes melhor. E um aconselhamento que a gente não... Mas dentro do esquema, praticar e divulgar. Isso nós fazemos aqui, uma divulgação. Não queremos fazer a cabeça de ninguém, nem orientar ninguém, nem dizer como tem que ser. Mas dentro do livro diz, ler, reler e divulgar. Então nós estamos aqui para esclarecer sobre a cultura racional, para vocês saberem que já existe no mundo uma cultura completa, que liga você a um outro mundo. Então, leia o livro Universo de Desencanto. Tchau.